Graça e paz. Estou chegando do Rio de Janeiro. Chegamos ontem, eu e a Lídia estávamos por 8 dias no Rio de Janeiro, juntos com o irmão Mac e Gwen, com a esposa Estela, o tradutor Leonardo e a esposa de Londrina. Ficamos ali por 8 dias e antes eu estava em Manaus, Amazonas, e um pouquinho antes em Santa Catarina, em Joinville, um pouquinho antes em algumas cidades aqui de São Paulo. Muitos irmãos mandam saudações para vocês. E quando o Zaga me convidou para estar aqui, eu olhei a agenda, achei que ia descansar hoje de manhã, né? Mas eu lembrei que Paulo falou a Timóteo, por isso eu respondi sim. Ele disse: prega a palavra a tempo e fora de tempo, porque virão tempos que os homens não suportarão ou não darão crédito à sã doutrina, terão comichão os ouvidos, amontoarão para si doutores segundo as suas próprias concupiscências. E também porque o Zaga se tornou um amigo, um companheiro, e vocês uma assembleia muito querida por nós ali em Montemor. Estava falando com o Zaga que a Jéssica é ovelha de Montemor e de Rio Claro, né? E que o pastoreio do Zaga se estende até lá, porque ela está sempre com o coração ligado aos irmãos, e Penápolis também, né? Então, assim, é um privilégio muito grande, né? A gente poder estar entre irmãos, entre amigos, e eu estou bastante contente de ver essa imersão na palavra. É assim que eu estou resumindo esse tempo de interação. Deu vontade de levar lá para o Rio de Janeiro. Lá tem umas 500 pessoas, vários núcleos. Imagine ele jovem, né? Podemos ajudar nesse ruminar da palavra de uma forma mais dinâmica. Eu gostei muito que o Daniel conseguiu resumir em 1 minuto, mais ou menos. Está vendo milagre na vida de Daniel. Só para não perder a... Mas assim, que bom, irmãos, encontrar vocês aqui retirado com esse propósito de ter um tempo na palavra e na comunhão. O Zaga comentou comigo que a intenção seria falar algo sobre o capítulo 5 de Efésios, voltado à família e trabalho, ou mais ou menos por aí, né, Zaga? Aqueles relacionamentos, né? E eu tive dando uma olhada rápida, né? Na verdade, vim pensando esses dias, especialmente na volta, de falar alguma coisa, tentar falar alguma coisa sobre isso, um tempo curto que nós temos, né? Uma mensagem. Mas eu espero que a graça de Deus nos alcance, porque a carta aos Efésios, os irmãos sabem que ela foi considerada a carta mais profunda de Paulo, porque está falando de Cristo e a igreja, ou o mistério de toda a eternidade, o propósito eterno de Deus. Então, a maioria dos estudiosos dividem ela em 2 partes. A primeira parte, doutrina, ou ensinamento. A segunda parte, aplicação. A primeira parte, revelação. A segunda parte, obediência. A primeira parte, você está nas regiões celestiais. Na segunda parte, você está andando na terra com a revelação que você tem. Só que quase sempre os pregadores, os mestres, os expositores se detêm muito na primeira parte, que são os assuntos mais elevados, mais profundos, e há certa dificuldade de tocar em assuntos práticos. E isso é um desafio para todos nós. Por quê? Porque o propósito da carta não é só, digamos, a revelação, o conhecimento dessa profundidade do mistério de Deus, mas é especialmente encorajar os cristãos a como viver essa vida que é apresentada na revelação. Se a gente conhecer os mistérios de Deus, mas isso não impactar e não transformar a nossa vida, então isso é inchaço. Isso não é um conhecimento no sentido puro, bíblico da palavra. O pensamento judaico, o pensamento de Jesus, de Paulo, é que o conhecimento nunca tem um propósito em si mesmo, um fim em si mesmo. O conhecimento busca obediência.
transformação, fidelidade. Essa era a cultura da época, né, dos judeus, né? No nosso caso, que estamos aqui no Ocidente, por causa da influência da filosofia dos gregos, a gente consegue, vamos dizer de forma negativa, não louvável, separar fé da obediência, conhecimento de prática. Mas isso na cultura de Jesus é inseparável. Então nós estamos doentes em relação à nossa herança de conhecimento. Que Deus nos ajude a ser curado pela palavra. Amém? Amém. Então é um grande desafio. E vamos abrir então a carta de Paulo aos Efésios. Queria de começo ressaltar, nós temos, pelo menos para tocar nesse ponto prático da carta de Paulo aos Efésios, temos 3 palavras espalhadas na epístola dele, de Efésios, que elas são fundamentais para nos ajudar. A primeira está em Efésios 2, versículo 6, que diz assim: e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar. Então poderíamos colocar a palavra sentados ou assentados, né? Nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Começa assim, vamos dizer, o resultado da revelação. Eu vou resumir aqui. O resultado da revelação do capítulo 1 é levar o cristão a assentar-se em Cristo, nos lugares celestiais. Isso é uma posição de descanso. Ok? Ok até aqui? A segunda palavra, capítulo 4, verso 1. Quem pode ler bem alto? Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação, como que foste chamado. Ok. Amém. Efésios 2,6 fala de assentar. O capítulo 4, que já é um capítulo de aplicação da revelação, o 4, 5 e o 6, tá? Ele está dizendo que agora nós temos que andar. Encontraram aí essa palavra aí? Capítulo 4, verso 1. Andar. Que estranho, né? Primeiro ele fala que nós temos que assentar. Depois ele fala que nós temos que andar. E nós vamos em mais uma palavra, que é o capítulo 6. Versículo 11, que nos diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes. Essa é a terceira palavra, firmes. Sentar, andar e estais firmes. O versículo 14 também fala assim: estais, pois, o que diz sua versão? Firmes. Olha, irmãos, tem muita riqueza nessa carta, viu? Mas se você tirar essas 3 palavras, essa carta vai ficar, digamos, desfragmentada. Ela vai perder o sentido. Você vai ficar muito sobrenatural, muito místico, muito conhecedor, e não vai conseguir praticar as verdades que o Senhor revelou a Paulo. Ok até aqui? Então, essas 3 palavras, elas vão nos levar a uma posição de fidelidade, de caminhada com Deus. E isso vai envolver a vida do cristão, ou a vida cristã, a vida da família e a vida da Assembleia. Mas nós temos que ter essas 3 palavras aí. Porque a nossa tendência ao falar de casamento, de relacionamento, é começar no capítulo 5. Só que lembre-se disso.
Antes do capítulo 5, nós temos capítulo 4, 3, 2 e 1. Ok? Capítulo 5 é o resultado daquilo que Paulo vem plantando, falando, descortinando nos capítulos anteriores. Muitos têm frustração em relação a falar, a viver sobre casamento, família, sociedade no livro de Efésios, porque, digamos que, desassociam o casamento do propósito de Deus em Cristo. Começa no capítulo 5 e esquece no capítulo 1. Ninguém pode praticar absolutamente nada sobre a vida cristã, sobre a família e sobre a assembleia ou viver na igreja, se a gente perder o elo principal, que é a vida de Cristo em nós. O elo principal que é, irmãos? A vida. Sem a vida de Cristo, impossível. Ok? Estamos juntos até aqui? Estamos juntos, Wagner? Isso é importante, irmãos. É muito importante. Porque não se pode falar de família, de casamento, de relacionamento desassociado de Cristo, porque isso vai virar um legalismo. Nós vamos tentar praticar coisas que, vamos dizer, no nosso esforço humano é impossível. Podemos ter moralmente uma vida adequada na perspectiva humana, porém sem espiritualidade, sem realidade. Isso não gera fruto para o Senhor, né? Rapidamente, vamos voltar ao capítulo 1. No capítulo 1, Paulo, verso 1, ele primeiro diz que ele é um apóstolo pela vontade de Deus. Então nós precisamos entrar no pensamento de Paulo de que tudo que considerarmos sobre vida cristã, relacionamento familiar e assembleia só faz sentido se considerarmos isso segundo a vontade de Deus. Ok? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Então começa assim. E para quem Paulo está falando? Ele vai dizer aos... O que diz a Bíblia? Aos santos. Então, irmãos, essa carta é para pessoas que foram separadas para Deus. Nós devemos querer saber sobre vida cristã, família, o casamento e vida de assembleia, se tiver esses dois pensamentos aqui. Primeiro, segundo a vontade de Deus. E segundo, se formos santos ou separados, consagrados. Falar sobre essas coisas não é assim, como o homem pode controlar sua mulher, levar sua mulher a ser submissa. Que às vezes as pessoas querem memorizar o livro de Efésios, capítulo 5, para mostrar à esposa que ele é o cabeça. Mas se você entender, talvez vocês vão estranhar o que eu vou falar agora, que o capítulo 5 não está falando exatamente de casamento. Seria uma distorção se falar assim, o capítulo 5 fala de casamento. Não, não é isso, irmãos. O capítulo 5 fala de Cristo e a igreja. E o casamento é uma aplicação de Cristo e a igreja nessa extensão da obra de Deus com os homens. Você não pode falar de casamento se você não entender que o assunto de toda a carta dele aos Efésios é Cristo e a igreja. O assunto é Cristo e a igreja. Mas em relação a Cristo e a igreja, na igreja nós temos o cristão, que é formado por cristãos, as famílias e aí temos a assembleia. Por que nós erramos muitas das vezes ao falar do capítulo 5 sobre casamento? Porque nós, talvez forçando um pouco a barra, as pessoas querem aplicar essa questão da vida de relacionamento sem essa vida de Cristo em nós, sem essa revelação.
Você falar que a mulher seja submissa ao seu marido, ainda mais na nossa sociedade contemporânea, olha, isso aí é um negócio complicado. Não é verdade? E falar que o marido tem que dar vida pela esposa é outra coisa complicada. Você falar de filhos sujeitos aos seus pais hoje, aonde o Estado paralelo, ele induz uma criança a seguir uma ideologia que é contrária à autoridade dos seus pais, e os seus pais podem ser inclusive punidos se eles hoje disciplinarem os seus filhos. Então também seria um desafio muito grande para nós hoje. No meio da sociedade corrupta, você falar de ética, você falar de integridade dos funcionários com a sua empresa, com o seu patrão, é tudo muito complexo hoje. Por isso que temos que considerar as coisas do ponto de vista de Deus, a vontade de Deus, e essa carta está sendo destinada para santos no meio de uma sociedade ímpia, corrupta, falida. Como que nós vamos viver como luzeiros de Deus no meio desse mundo em caos? E é claro que Deus quer que nós sejamos santos. Então, esse capítulo 1, que é a abertura de Paulo, quando ele mostra esses pilares aqui, e ainda que a carta está sendo destinada aos Efésios, Paulo estava preso em Roma. Nós, assim, vamos dizer, a maioria dos pensadores acreditam que essa é uma carta genérica, ou seja, ela é uma carta para todos os santos, em todos os lugares, e não exatamente uma carta restrita somente a Éfeso. Era um tempo de perseguição. Graças a Deus que ela chegou também a nós. Ela é para nós. Se considerarmos a vontade de Deus, se considerarmos que somos santos, versículo 2 do capítulo 1, nós temos então graça. Não temos que ter medo, não temos que nos sentir pesado com o que Paulo vai falar, porque Deus vai nos dar, e Deus nos deu graça e também nos deu paz. É possível viver uma vida santa, consagrada, relacionamentos ajustados pela graça e em paz, no meio das tentações, dos desafios, porque isso vem da parte de Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então no verso 13 ele começa a abençoar o Pai, e fala do Senhor Jesus Cristo, diz que Ele nos abençoou, já nos abençoou, com todas as sortes de bênçãos espirituais, mas essas bênçãos espirituais, elas se encontram nos lugares celestiais em Cristo. Por isso que eu estou batendo nessa tecla, que Cristo é o elo dessa carta, por onde a graça, a bênção, a vontade de Deus é transmitida a todos nós que estamos peregrinando aqui nessa terra. Nós somos dos céus, mas estamos aqui. Uma vez que estamos em Cristo, então essas bênçãos de Deus também estão conosco, porque elas estão em Cristo. E aí diz que Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, verso 4. Percebe que o assunto não começou agora. Para que Ele nos elegeu? Para termos prosperidade nessa terra, felicidade, sermos livres de provação, de enfermidade, de tribulação. Porque tem entre aspas, um evangelho que prega assim. Centraliza o homem, o bem-estar do homem, etc, 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 que Deus tem o melhor para você. E isso é uma torção. Não é isso que a Bíblia fala. Diz que Ele nos elegeu em Cristo. Não pode tirar Cristo, que é o elo, é o fundamento dessa carta. Quando que Ele nos elegeu? Verso 4. Antes da fundação do mundo, para quê? Santos e irrepreensíveis. Por isso que vai fazer sentido o capítulo 5 e 6. Se a gente entender que essa carta fala da vontade de Deus, e que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo, não para sermos felizes, viu? Quantas vezes o jovem fala assim: Senhor, me dá aí um príncipe,
E ele pede uma princesa, mas no coração o que tem é o quê? A minha felicidade. E vai entrar num choque quando depois que casar, entrar no processo de adaptação, que descobrir que dentro de um príncipe sai um rabinho, um foguinho da boca, dessa princesa escorre um veneninho dos lábios. Estão entendendo o que eu estou falando? O príncipe às vezes vira um dragão. E a princesa às vezes escorre um venenozinho do lado. Porque nós precisamos entender que como essa carta fala da glória de Deus, preste atenção por favor, essa carta não é para massagear o seu ego, viu? Para a gente ter um meio de como levar uma vida melhor sem Cristo, não, sem obediência, não. Essa carta fala da glória de Deus. Então, casamento e igreja é uma bênção de Deus para nós, mas também é uma armadilha de Deus para nós. Sejam bem-vindos. Todo mundo quer casar para ser feliz, e todo mundo quer encontrar uma igreja boa, com um pastor assim mais, digamos assim, amistoso, né? Menos bravo, assim, uma musiquinha boa e tal, onde você se sinta melhor. Mas de certa forma, entre aspas, é uma armadilha, porque no casamento você não vai ter férias, não tem folga. Deus não quer a dissolução do casamento. E a igreja é como liquidificador também. Casamento e igreja são duas armadilhas santas para Deus nos quebrantar e nos transformar. Ok? Casamento e igreja são dois instrumentos ou entidades para transformação. Não se iluda com isso, porque você vai ter um casamento e uma vida de igreja frustrado se você buscar ser feliz no casamento e na igreja sem a bênção de Deus. Não existe, isso é utopia. Tem muita gente que às vezes fala assim: não, será que eu casei errado? Eu encontro isso aí direto, viu, Zé? Você que é um irmão mais velho que eu, deve ter mais experiência que eu. Por quê? Porque a pessoa acha que o casamento é para ela massagear o seu ego. E ela não entende que Deus colocou pessoas dessemelhantes. Só um exemplozinho aqui. Eu, às vezes, igual eu vi agora, ar-condicionado 17 graus. Aí de madrugada eu estou morrendo de suor, rapaz, calor, fui ver, ele botou 20 graus. Estava com 2 cobertas e eu sem camisa. Eu falei, bem, ou eu vou passar ou você vai passar, não dá. Só para você ter uma ideia, eu sinto um calor, eu sou um magro com alma de gordo, eu sinto muito calor. E ela sente um frio. E é difícil você... Nós viajamos juntos, né? Dormir no meu apartamento. Ele botar um ar lá com o Zaga também não é fácil, não. Aí tivemos lá o meio termo, lá mudando a cama, você tem que ter onde o ar vinha. Irmãos, você imagina, é quase tudo diferente. Então, se a gente não entender que casamento, não pensa em encontrar uma pessoa perfeita, você vai ficar solteiro e não vai casar, se você quer casar. Se for chato e chata, você vai ficar um velho, uma velha enjoada, porque isso não existe. Procura a vontade de Deus e pessoas que têm princípio com Deus. Como Paulo diz, desde que o casamento seja no Senhor, ou seja, em Cristo, debaixo da autoridade, do aconselhamento dos pais, dos pastores. Mas não busca também uma igreja perfeita. E se você achar algo parecido, você estragou ela na hora que você chegar. Com essa busca, né? Então, queridos, essa carta está falando de sermos santos. E o assunto aqui é a glória de Deus. E note que Ele nos predestinou, verso 5, para filhos de adoção, para sermos semelhantes a Jesus, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Deus quer dar um presente para Ele, uma dádiva para Ele. E olha o verso 6, por que é tudo isso? Para que é? Para você e eu sermos mimados? Que diz o verso 6? Para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo, onde? Você só é agradável a Deus, e eu também, quando nós estivermos naquele que Ele diz: este é o meu filho, em quem eu
fora do filho que ele se compraz, nós não agradamos a Deus. O máximo que a gente consegue fazer é aumentar espinhos na sua coroa. Em Cristo, irmãos. Então aí você vai ver Paulo falando dele, no verso 9, descortinar o mistério da sua vontade, etc. Depois que Paulo estabelece esses fundamentos do propósito eterno de Deus, da nossa vocação, então agora chega no capítulo 2. Qual é a primeira palavra-chave que eu falei que tem nessa carta? Quem que lembra? Fala para sentar, exatamente. Olha o capítulo 2, vai dizer que ele nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, o que acontecia em outro tempo? Nós andávamos. Lembra que eu falei que tem a primeira palavrinha aí, ó? Nós andávamos. Como é que nós andávamos? Segundo o curso deste mundo. E esse mundo é segundo o príncipe da potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Que pena que muitas pessoas hoje, apesar de terem confessado o Senhor, seguem ainda os ditames desse mundo e esquece que a forma desse mundo, o pensamento desse mundo é maligno. Hoje, num bate-papo com as minhas meninas, eu citei um texto de Provérbios, visando atingir os jovens e pessoas que a gente tem estado em muitos lugares. Eu estou usando o Instagram e o Facebook. De vez em quando eu raramente faço isso, mas solto alguma coisa lá. Mas lá fala que a formosura, ela é vaidade. E a beleza, ela é transitória. Olha para nós aqui, para mim e para o Zaga, por exemplo. Vou tomar liberdade. Né? Antigamente tinha cabelo. Gente, eu tinha um cabelo cacheado, você não acredita nisso? Era bonito, não era fácil assim. Vai passando. Claro que eu não estou tão ruim assim. Não posso falar muito do Zaga, não, mas é vaidade a formosura. Se a base dos seus relacionamentos, jovens e casados, for a formosura, você está fadado ao fracasso, viu? Porque não é só isso, esse é um aspecto, é uma parte. A beleza de uma mulher está no homem interior, no seu caráter aprovado com Deus, na sua mente transformada, na sua vida que expressa o reino. Claro que vai ser um pacote completo se tiver beleza interior e exterior, que você tem que ter atração. Você não pode também, igual uma vez encontrei uma irmã, não, eu gostei dele. O que você gostou dele? A voz. Acho que a voz dele era muito boa, sabe? Foi interessante, né? Ele era moreninho, meio pretinho, baixinho. Você gosta de um rapaz moreninho, pretinho, magrelo? Ah, não gosto não. Eu gosto de um homem, como é que você gosta? Eu gosto de um homem alto, forte, peito cabeludo, assim. Eu falei, magro, feio, baixo, negro. O que tem nele? A voz. Então, assim, muito espiritual, sabe? Como se fosse casar só com o espírito, né? Porque ele cantava muito bem. E eu tive que desestimular ela, seguir cultivando esse sentimento por essa voz. Porque o casamento não é só isso. Um dia. Pois é. Então, note, irmãos, as pessoas, apesar de sermos cristãos, nós às vezes ainda cultivamos a mentalidade desse mundo. E a Bíblia diz: não vos conformeis com este século. Meninas, rapazes, não usem a sua aparência, não sejam sensuais, para vocês despertar o sentimento de outras pessoas. Entendeu? Se arrumem para a glória de Deus, não para despertar as pessoas. Claro que temos que manter, vamos dizer, o lado feminino e o lado varonil dos homens, mas tudo em Cristo, sabe? Hoje nós estamos vivendo um tempo de tanta degradação que não tem muita diferença em muitos lugares a maneira leviana que as mulheres do mundo se vestem e as mulheres da igreja.
as maneiras que os homens efeminados no mundo se vestem e as maneiras dos homens. Quantos decotes, quantas calças e saias e tudo apertadas e curtas, que está difícil. Que Deus tenha misericórdia de nós, porque é um espírito de sensualidade, de lascívia. E aqueles que são casados, os maridos precisam ajudar as suas esposas como se vestirem como santas que se ataviam para representar a beleza e a pureza da igreja, vista nas mulheres, e os varões como a beleza e a pureza de Cristo. Nós não somos desse mundo. Amém, irmãos? Amém. Vocês andavam assim em outro tempo, segundo o curso desse mundo. Não sigam o curso desse mundo, porque esse mundo é maligno. Vocês andavam, agora olha o verso 3, entre os quais todos nós também antes, olha a palavrinha aí, a primeira, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os demais. Então não se portem como filhos da ira, que estão atraindo o juízo de Deus sobre nós, por relacionamentos que não são santos, são profanos, com atitudes mundanas. Não faça isso. Isso gera juízo e disciplina da parte de Deus para nós. Nós somos chamados para ser santos. Amém? Amém. A felicidade no casamento é o resultado da aprovação de Deus no nosso relacionamento. Quando marido e mulher vivem uma vida diante de Deus, apesar das nossas imperfeições, que temos muitas, o Espírito Santo está no nosso lar, nos dá graça, nos dá paz, nos dá alegria, nos dá contentamento, não porque somos bons, mas porque Ele se agrada. Só é possível viver um relacionamento santo entre jovens, no seu noivado, e casados diante de Deus, com temor a Deus, com fidelidade a Deus. Por isso ele fala, não anda, não anda, não anda, e ele fala como nós devemos andar. Deus criou o homem no 6º dia, no 7º dia Deus descansou. Qual foi o primeiro trabalho que o homem teve então? A primeira atitude do homem, qual foi? Descansar em Cristo. Então você não pode sair andando por aí de qualquer maneira, na carne. Você tem que estar assentado. Vida com Deus, vida piedosa, vida de oração, vida de consagração, vida buscando a presença de Deus, descansando, sem agitação, sem essa alma inquieta, para que o Senhor possa nos guiar. Então no verso 10 do capítulo 2 ele fala assim, porque somos, o 6 diz para assentar, que estamos assentados, e o 10 diz assim, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que fizéssemos o quê? Olha aí a segunda palavra, andasse. Essas boas obras envolvem o casamento, envolvem a vida na sociedade, a vida no trabalho, todas as responsabilidades humanas. Mas só vamos poder cumprir isso se entender esse capítulo 1, esse chamado para ser santo, esse chamado para viver com Deus, na graça de Deus. Deus preparou boas obras para que andássemos nelas. Então, irmãos, nós devemos orar, Senhor, quais as boas obras que o Senhor preparou para mim, não para o outro. Quando Pedro falou, Senhor, e desse que será feito, se eu quero que ele fique até que eu volte, o que você tem com isso? Segue-me tu. O que Deus tem separado para você andar nessas boas obras. Temos que buscar-nos, porque a graça de Deus, a bênção de Deus estará sobre você e sobre mim, quando nós andarmos
numa vida de acordo com a vontade de Deus. Amém? Amém. Fora isso, irmãos, que cansaço, que fadiga. Nós temos a vontade geral de Deus para todo cristão, mas nós temos vontade objetiva, específica para cada um de nós. Isso nós não podemos imitar, transferir. Cada um tem que encontrar em Deus o seu chamado para o serviço, para a obediência em algumas áreas específicas da sua vida. Tem muito cristão vivendo uma vida frustrada porque não tem consagração, e porque não tem consagração, ele não sabe a vontade de Deus para a vida dele. Aí fica vivendo a vida dos outros, falando da vida dos outros, no lugar de servir na vontade de Deus. Então no 11 ele fala assim: portanto lembrai-vos que no outro tempo vocês eram gentios. Vocês, naquele tempo, verso 12, vocês estavam sem Cristo. Isso está falando para aquela época, está falando para nós. Mas isso é naquele tempo. A gente andava nessa cegueira. Mas agora não somos mais assim. Então chegamos no capítulo 3, você vai ver que Paulo está de joelho no verso 14, orando. Por essa causa me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Você está vendo aí o verso 15? Toda a origem da família, eu estou no capítulo 3, verso 15. A família não é um acidente. A família é o projeto de Deus. Só que o padrão de família, a origem de família, o tipo, o modelo de família, é Deus mesmo, com seu Filho e o Espírito Santo. O padrão de família vem de lá. Então, se você pensa em casar, e se você é casado, a sua responsabilidade na terra e a minha responsabilidade na terra é expressar as realidades dessa família celestial. Viu? O homem que trabalha, põe um pão na mesa, o feijão, o arroz, paga suas contas, não se sinta vaidoso por isso não. Isso aí o incrédulo às vezes faz melhor do que você e do que eu. Isso é o básico. Sua responsabilidade é representar o Pai Celestial para os seus filhos. É representar Deus na terra, na família. Família é um projeto de Deus. Então, jovens, olhe se o rapaz tem princípio de paternidade. Olha se ela tem princípio de obediência aos seus pais. Porque tem gente que pensa assim, não, depois de casar, muda tudo. E não é bem assim. Nós casamos, por mais que deixará o homem, seu pai e sua mãe, iniciar sua esposa, sua mulher, por mais que o jovem saia de casa sem o pai e a mãe, mas ele traz aqui, ó, na cabeça, na alma, na psicologia. Muitas vezes vai reproduzir por muito tempo o que ele vive na esfera da sua família. Então temos que estar muito atentos a essas coisas. Porque hoje nós temos pessoas que casaram para pior. Pessoas que casaram e a degradação aumentou. Ela não houve um aumento de vida com Deus no reino de Deus. Por quê? Porque perderam o propósito de Deus para a família. Então Paulo está de joelhos diante do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual procede toda a família nos céus e na terra. É daí que toma o nome. Deus espera que na nossa casa seja a expressão dos princípios da família dele, que é a família celestial. Amém? Que coisa séria que é isso, né? Aí vamos considerar o seguinte: se não temos cristãos com a vida cristã adequada, nós não teremos famílias adequadas. Se não temos famílias adequadas aos saudáveis, não teremos igreja saudável e adequada. Por isso que tem que voltar para a raiz. Tem que voltar lá para o fundamento. Um
terço ou um quarto do ministério do irmão Atmani foi gasto com famílias tentando resolver problemas, né? Ele falou: os que estão casados, a gente ora e pede misericórdia que vocês tenham paciência um com o outro. Agora, os que estão solteiros não comentam os mesmos erros que nós, os mais velhos, cometemos. E às vezes temos que falar para os casados: tenha paciência, porque eles vieram do mundo, ninguém foi preparado para o casamento. Nós herdamos uma herança dos nossos pais, disse Pedro, uma vã maneira de viver, certo? Então a gente foi constituído assim, nessa cultura degradada lá no mundo. Ninguém foi preparado para viver uma vida de casado, de pai, de mãe, que representasse essa esfera de Deus com qualidade. Então casamos. E agora requer paciência para que a palavra de Deus possa nos lavar e nos transformar. Amém. Eu tenho falado, alguns acham que eu estou falando mais heresia, sabe? Irmãos, o que sustenta o casamento não é a paixão, não é o sentimento, e nem às vezes o próprio amor em si. Porque um dia você ama, outro dia você odeia. Um dia você quer dar uma flor, outro dia você quer dar um copo de veneno. Uma hora você faz carinho, outra hora você quer enforcar. Às vezes acontece isso. E às vezes tem gente que está se pegando mesmo no pau, às vezes. O que sustenta o casamento é o pacto, é a aliança diante de Deus. Se você teme a Deus, você fez uma aliança diante de Deus. E Deus odeia o divórcio. Não tem esse negócio: eu não estou sentindo que é mais de Deus, eu acho que não foi no Senhor. O John Piper falou uma coisa muito interessante para os casados. Você está em dúvida se seu casamento foi no Senhor? Você está em dúvida se ela é a sua esposa mesmo? Tem uma maneira fácil de você resolver isso. Mas pensa que ele vai mandar orar, ter uma revelação, um anjo, assim? Não. Falou: pega a sua certidão de casamento. Olha lá se tem o nome seu e dela. Tem. Então esse é o maior testemunho de que é ela mesmo. Não tem mais o que você fazer. Diante de Deus aquilo foi selado. Está certo, irmãos? O C.S. Lewis fala sobre isso, que é o pacto que sustenta o casamento. Porque um dia a beleza pode passar, a saúde pode passar, a doença pode chegar, inclusive a insanidade mental pode chegar, a crise de diferentes maneiras pode chegar. E se a gente não entender que o casamento é um pacto diante de Deus, para a glória de Deus e não simplesmente para a minha felicidade, ainda que eu quero ser feliz, e Deus nos faz feliz, Ele não é ministro de sofrimento, ainda que permite o sofrimento. Mas se eu não entender isso, que isso é uma missão agora, enquanto eu viver, até que a morte nos separe, por qualquer motivo nós vamos ter, às vezes, pessoas pensando em, como diz os pastores liberais: se você não está se sentindo bem, se separe e case com uma pessoa que vai te fazer melhor. Isso é a apostasia do nosso tempo. Estão entendendo, irmãos? O pacto, a aliança, a fidelidade com o cônjuge, com a pessoa amada, na crise, na dor, na doença, com dinheiro, sem dinheiro, com saúde ou sem saúde, com satisfação íntima, sexual ou não. Porque às vezes as pessoas pensam que casamento é só isso. Não é. E eu conheço casos de pessoas que casaram e tiveram uma diversidade de saúde, tiveram que, por amor ao reino, se tornarem eunucos, para honrar o pacto diante do Senhor. E entender que a glória de Deus está acima de toda a satisfação humana. Lembra-se que eu falei que o casamento é uma armadilha? Estão começando a acreditar agora? Sejam bem-vindos. Mas isso é uma bem-aventurança, irmão. Isso é um caminho de maturidade. Não fiquem com medo. Mas nós também não podemos pintar assim um quadro, vamos dizer,
muito romântico. Tem muitos pastores, líderes que são levianos. Só mostra o ladozinho positivo e todo mundo casa assim. E depois vem um processo para administrar, né? E graças a Deus que isso é um desafio para a gente depender do Espírito Santo todos os dias. Bob Murphy, que foi um líder avivalista, ele chegou à conclusão de falar que provavelmente dependeremos muito mais do Espírito Santo para viver a vida da família do que para o ministério e os dons espirituais. Será que é isso mesmo, Zé? A gente não consegue educar nenhum cachorro, irmãos. Estou com um vira-latinha lá em casa, lá. A Jéssica achava que era de raça, não sei. Pelo menos a ração é de cachorro de raça, mas não obedece, irmão. Se eu não consigo liderar um cachorro, não consigo, cara. Imagine as filhas, a esposa, não, é um trem doido isso aí. Agora eu já tinha que orar por um bocado de coisa, agora tem que orar pelo cachorro agora, para ver. Deus me guardar para me enforcar ele. Está difícil. O Senhor nos permite situações para a gente depender mais do Senhor. Porque às vezes nós somos pior do que esse cachorro, viu, irmãos? Às vezes o Senhor permite um cachorrinho para falar assim, tá vendo esse cachorrinho? Não, você é pior do que ele. Baixa a bola. Às vezes é assim conosco. Então, andeis, capítulo 4 está falando agora como, depois que a gente estiver sentado e compreendendo essas coisas, nós possamos andar. Qual é o nosso problema hoje, irmãos? Paulo não está dizendo assim, corra, mas também não está falando para você assim, pare. Porque nós, tem um livro bem interessante que diz assim, somos todos normais. Aí o autor foi lá, abriu um parênteses, antes do normal, botou uma letra A. Somos todos anormais, depois da queda. Somos todos anormais. Todo mundo, olha, não fica muito feliz, não. Você é meio ruimzinho da ideia também. Temos uns parafusos meio soltos às vezes. Só a graça para nos regular. Então, veja bem, ou nós paramos, não, eu acho que eu vou parar. Vou parar, vou dar um tempo, ou então a gente quer correr. Houve um tempo que eu falei, eu não vou casar. Eu tenho certeza que eu fui chamado para ser eunuco. Depois de um tempo eu tinha certeza que eu fui chamado para ser eunuco. Entendeu? E a tendência agora é correr. E você quer arrumar um relacionamento aí a todo. E aí você vai arrumar um problema. Às vezes a pessoa está parada, aparece algo sobre Deus. Não, você está muito espiritual. Quando você acordar, talvez vai demorar mais uns 10 anos para aparecer outra oportunidade dessa. Então não fica muito espiritual no sentido de você não ser prático. Seja um santo, mas seja humano, esteja olhando as oportunidades. Mas também não corra. Aqui fala que é para a gente andar o capítulo 4. Como é digno da vossa vocação. E o 17 diz assim, 4:17. E isso digo e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios. Não anda como o mundo, cara. Não anda. Olha, irmãos, às vezes você vai numa rede social, eu não vou muito, mas às vezes eu vou, aí tem aquela menina lá seminua e cita um versículo. Por que você põe uma Bíblia Santa no meio dessa aberração? Estão entendendo, irmãos? Ou rapaz, isso é profanação, você está andando como o mundo. Aí faz aquela cara assim, aquele biquinho, hoje está uma moda de fazer biquinho. Essa bico de peixe. Para que isso, gente? Você quer chamar a atenção? O provérbio diz que a herança dos filhos vem dos pais e a mulher prudente vem do Senhor. Quando há um varão, há jovens que estão se consagrando e oram a Deus por um casamento na presença dele, Deus vai escolher aquelas filhas que estão vivendo em santo temor, em santidade, uma vida, e vai promover meios deles se encontrarem. Mas se você não tiver essa vida com Deus, não adianta ficar fazendo essas posinhas, nem ele e nem ela.
Acho que o anjo vai colocar você para bem longe de pessoas consagradas, empurrar você para longe, para livrar os seus filhos tementes de pessoas levianas. Então não ande mais como andam também os outros gentios. E como é que eles andam? Na vaidade da sua mente. Como que está a mente deles? Verso 18. Como que está a mente deles? Está vendo? Está em trevas, no entendimento. Separados da vida de Deus. Olha a vida de Deus aqui. Como? Pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Trevas na mente, sem vida, estão mortos. Dureza no coração. Os quais, havendo perdido todo sentimento, estão virando zumbis. Se entregaram de solução para com avidez cometerem todo tipo de torpeza. Por isso que na igreja eu não creio, desculpa, em namoro. Um dia fica com um, aperta e solta, vai ficar com o outro. Irmão, isso é um troço ruim entre nós. Como ser uma igreja cheia do Espírito Santo, cheia de avivamento, se nós estivermos envolvidos em pecados de leviandade nos relacionamentos? Temos que ter uma vida santa diante de Deus, uma vida piedosa diante de Deus. Mas vós, versículo 20, vós não aprendeste assim a Cristo. Não é de Cristo o pensamento no grego aqui não. É que vós não aprendeste assim a Cristo, ou seja, Cristo é o nosso ensinamento, Cristo é a nossa vida, Cristo é o nosso modelo, Cristo é a nossa lição. Nós estamos aprendendo Cristo. Não é apenas um quadro falando sobre Ele, não. A historicidade de Cristo, os documentos sobre Cristo, não, é a pessoa viva, comunhão com Ele, íntima, de dependência, de santo temor, de pureza com Ele. Amém, queridos? Amém. E Ele vai vivendo em nós, aquilo que Paulo falou, meus filhinhos, por quem sinto dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Ele vai crescendo, e é Ele que leva um jovem a tratar uma jovem com santidade, com respeito, como Ele trata a igreja, que leva o marido a representar Cristo, a dar a vida. É Ele que vai entender o marido, o que significa ser cabeça. Porque a Bíblia diz que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E o que Cristo fez pela igreja? Ele deu a vida. O que é ser cabeça, irmãos? Está vendo? É você estar disposto a morrer em tudo para você, para que a vida de Cristo flua para sua esposa. Amém. Paulo fala aos Coríntios 11 que a glória do homem, o que é a glória do homem? Um carrinho novo, importado, cartão de crédito com limite bem... É assim que é a glória do homem? O que é a glória do homem? A mulher é a glória do homem. Você quer encontrar um homem virtuoso? Não olhe para ele. Olha para a esposa dele. Percebe a diferença? O mundo não. O mundo, o cara é um pavão, né? No reino não. Porque assim, como diz a Bíblia, de que a igreja é a expressão de Cristo, é a glória de Cristo, é a plenitude de Cristo, é a igreja, assim também o marido. O Kenneth Morgan, que foi um grande expositor da Bíblia, ele diz que todo ministério, toda obra, todo serviço que não toma como base a família está fadado ao fracasso, não vale nada. Porque a realidade espiritual procede da família. No mundo, as famílias estão se desintegrando. E hoje nós temos um ataque terrível de Satanás contra as famílias também na igreja. E, infelizmente, nos Estados Unidos, cerca de 40% dos líderes tiveram casos de pecados morais. O índice de gravidez de moças na igreja nos Estados Unidos é quase a mesma proporção do mundo, de gravidez precoce, de perda de virgindade, de relacionamentos fora do casamento, de sexo fora do casamento.
Isso está virando uma coisa normal que permeia o Brasil também. A igreja e o mundo está quase a mesma coisa. Mas veja isso como cristandade apostatada. Nós não somos chamados para isso. Sem chance. Por isso eu comecei essa carta falando da vontade de Deus e da santidade. Então vocês estão vendo, irmãos, de que se você quiser ser uma pessoa correta com Deus, útil a Deus, que naquele dia você vai estar diante do tribunal com a consciência tranquila, volta para casa, volta para a palavra, volta para os princípios da palavra. Vive uma vida séria. Deixa eu dar um exemplo aqui, mais prático ainda. Uma vez começamos a pregar o Evangelho em São Paulo, isso faz uns 13, no máximo 15 anos, eu e a Miriam, e foi numa casa de um pastor que tinha deixado uma congregação. Íamos uns 5 a 8 irmãos conosco. Um dia não foi ninguém, não apareceu ninguém, só eu e a Miriam. E chegamos lá, tinha mais 2 casais de pastores. E o dono da casa com a esposa, que também eram pastores. Vamos usar esse termo para vocês entenderem. Aí o dono da casa falou assim: Gerson, já que só temos pastores aqui, você podia dar uma palavra sobre pastores, liderança, ministério e tal. Eu falei: rapaz, eu não vi muito assim, pensando, não, mas fala o que Deus está falando com você. Eu falei: então vou falar. Vamos abrir em 1 Timóteo capítulo 3. O que Deus está falando comigo é que eu tenho que voltar para a minha casa. Se alguém almeja o episcopado, excelente obra almeja. Convém que o presbítero ou o bispo seja, em primeiro lugar, quem que lembra? Marido de uma só mulher. Ó. Aí você vê todos os demais requisitos, está tudo voltando para casa. Parece que lá no final Paulo tem um flash de olho e fala assim: epa, pera um pouquinho antes de terminar de escrever, que ele seja apto para ensinar. Entendeu? É assim que ele fala. Todo o resto está na sua casa, porque quem não tiver o governo ou cuidado da sua casa, como é que ele vai conduzir a igreja de Deus? Por isso que uma assembleia saudável, ela nunca vai além do seu púlpito. É a qualidade do ensino que vai gerando uma assembleia madura ou decadente. E a qualidade do ensino procede de homens que têm a sua vida ajustada com Deus e com a sua família. Não importa mais nada, irmãos. Se ele foi ao terceiro céu, se ele desceu até o inferno, se ele tem grande revelação, se faz fogo descer do céu, isso não vai mudar nada, nem a vida de ninguém. Vida com Deus, vida na família. Porque nós só reproduzimos o que somos, não é bem o que ensinamos. Não é verdade? Cada um reproduz segundo a sua espécie. A palavra tem um poder maravilhoso, mas ela é a extensão do nosso viver. E a nossa vida fala mais alto do que a nossa mensagem. Que coisa séria que é isso, né, irmãos? E por isso o cristianismo está desse jeito que está hoje, porque ignora essas duas coisas. Não anda assim. Nós não aprendemos a Cristo assim. Se quisermos jovens, cheios do Espírito Santo, com a vida cristã adequada, volte para Cristo. Amém. Famílias, volte para Cristo. A Assembleia, volte. Precisamos aprender. Ele é o marido que nós devemos aprender a ser. Ele é o jovem santo que o jovem precisa como modelo, porque ele foi jovem. Ele é a cabeça da igreja. De onde vem a vida que a igreja precisa para ser uma noiva adornada para ele. Ele é tudo. Mas sem ele, nós não sabemos fazer nada. Não foste assim que aprendeste a Cristo. Se é que o tendes ouvido. Quem que nós temos ouvido aqui, segundo esse texto 21? É Cristo. Cristo fala pela palavra, fala pelos obreiros, pelos líderes locais, mas tem que ouvir Cristo. Tem que nos voltar para Cristo. Só olhando para Ele vamos ser semelhantes a Ele. Se é que o tendes ouvido e nele foste ensinados. Se vocês aqui se reúnem só naquele salão, vocês estão roubados. Ou aqui ou ali. A nossa sala de aula, o nosso lugar de congregação, sabe o que é? É Cristo. Olha o que ele está dizendo aqui. Ó.
Se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados. Nós estamos sendo ensinados nele. Ele é a sala de aula. Ele é o assunto. Ele é o mestre. Ele é tudo. Fisicamente temos um local. Mas o nosso local mesmo espiritualmente é uma pessoa. Se viemos à reunião e não viemos a Cristo, irmãos, estamos fritos. Estão entendendo o que eu estou falando? Onde nós estamos? Onde nós viemos hoje? Nós viemos a Cristo. E para nos agregarmos nele, Deus nos deu, nesse tempo, nesse dia, nesse lugar físico aqui que nós estamos. Mas nós não viemos. Eu não estou vindo exatamente para estar aqui. Eu estou vindo para estar em Cristo com vocês. Tá certo? Amém. Então, assim, se é que o tendes ouvido, infelizmente as pessoas não estão ouvindo Cristo. Estão seguindo um modelo, um método, uma tradição, um localismo, seja lá o que for. Modelo dos 12, dos 30, tem tantos modelos hoje. Nosso modelo é Cristo. E nele fostes ensinados como está a verdade está onde? Versículo 21, eu estou aí. Vocês estão aí comigo? Está vendo? A verdade está em Jesus. E ele vai falar do trato passado para a gente tirar essa roupa suja. Tira essa roupa suja do trato passado, que é do velho homem. 23, vos renoveis no espírito da vossa mente. Vos revistais no novo homem. Você tem uma roupa, meninas, rapazes. Vocês quando for se arrumar, troca de roupa, põe a roupa. Lembra-se que é a roupa mais chique para você usar. Você vai ficar melhor do que nunca. Vos revistais de Cristo. Esse revestimento de santidade, de pureza. Deixa a mentira, irai-vos e não pequeis, não deis lugar ao diabo, 27. Aquele que furtava, para de roubar, para de ser trambiqueiro. Como é que você chamava Jacó aqui? Safado. Para de ser safado. Hoje eu entendo bem, o Zaga está bem contemporâneo, uma linguagem jovem mesmo, mas está certo. Tem que ser, né, direto ao assunto para entender, né? Trabalhe, porque não adianta você parar de ser safado e não trabalhar. Trabalhe. E quando trabalhar e fizer o que é bom, 28, a Bíblia diz que você tem que aprender a repartir, não seja avarento. Não saia da vossa boca palavras torpes, piadinhas, etc. Não entristeça o Espírito Santo. Está vendo? E ele segue dizendo, aí chega no capítulo 5, sede, pois, imitadores de Deus como filhos revoltados, chateados. Não sei por que os jovens estão tanto revoltados. Tem chuveiro quente, comida boa, roupa lavada, o cara está bravo ainda. Tem uns jovens mimados hoje que não quer sair de casa, quer que o pai banca tudo, tá feio o negócio. Filhos amados, irmãos, eu estou vindo do Amazonas e eu tive entre pessoas que estão vindo foragidos da Venezuela. Numa manhã eu estava tomando café com 3 irmãs da Venezuela, no meio de muitos irmãos, e uma magrelinha. Ela falou, irmão, eu trabalho fazendo faxina e vendendo coisa na rua para mandar dinheiro para 2 filhos meus que estão na Venezuela. Eles estão terminando a universidade de odontologia. Mas o Maduro, o presidente, cortou o insumo, cortou as provisões da universidade e cortou a água. E como que eles vão terminar a faculdade? Tem que entregar uma prótese dentária e não tem água nem insumo. Aí tem que comprar isso por fora. Custa em média 5 milhões na moeda deles, que está bem desvalorizada. Ela trabalha para mandar dinheiro para lá. Como estão seus filhos? Um de 26 anos pesa 48 quilos. Entendeu? Estão passando fome. Você imagina alguém igual o Daniel, igual eu, você pesar 48 quilos. A gente vê essas notícias na televisão, nos jornais, é uma coisa. Mas você está olhando a fome no olho da pessoa, o desespero. Tem gente na rua, migrou cerca de 1 milhão de venezuelanos para a Colômbia. Você tem médicos, advogados na rua. E olha a questão da ética. Às vezes você tem uma mãe formada,
ela está se prostituindo por R$5, por R$10, por R$3, para ter um prato de comida para o filho não morrer de fome. Entendeu? Então, a gente não tem noção que muitas das vezes nós levamos uma vida de murmuração, de vaidade, de tanta coisa, sem temor, e tem tantos irmãos aí passando por tanta necessidade, miséria e perseguição. E tem gente morrendo para não pecar. Morrendo literalmente. Você pegar um jovem, um homem de 26 anos, pesando 48 quilos, está desnutrido, né? Está desidratado, está feio o negócio. E eu orando diante de Deus pela Venezuela, antes de sair do Rio, um obreiro me escreveu de Caracas, de algumas cidades mais, vamos dizer, relevantes na Venezuela. Eles souberam que eu estive em Manaus e o que o Senhor está fazendo lá. Muita gente desanimada, desencorajada, e como ajudar uma assembleia que vive uma crise financeira, uma crise ideológica, uma crise cultural, diferentes. Você acha que você ir lá dar um ensinamento vai resolver? Não. Tem que buscar em Deus e como ajudar os irmãos a viver, mais ou menos como aquele período que Nero incendiou a cidade de Roma, em 64, provavelmente. Os cristãos estavam sendo dizimados, massacrados, e agora eles têm que viver como peregrinos, repartindo uns com os outros o que têm e criando solução através da agricultura, agronomia, uma vida como cristãos perseguidos. É tudo, irmãos. Remédio caseiro, parto caseiro, é tudo caseiro. Nós aqui ainda temos uma vida muito fácil. E estamos reclamando. Já pensou se a gente ficasse um mês sem energia e sem combustível? Como é que seria? Ia mudar tudo, né? Ande como filhos amados. Vivam como filhos amados. E o verso 2 fala: e andai em amor. Como que nós vamos andar em amor? Qual o nosso padrão? Como que anda em amor? Como também... Aí o nosso padrão, irmãos. Quer falar de relacionamento? É impossível se a gente não vê Cristo. E se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. É assim que se fala de relacionamento. Sem egoísmo, sem vantagem própria, sem outras intenções. Simplesmente de ser igual a Cristo no meio da crise, das oportunidades para a gente servir. A fornicação e toda impureza ou avareza, irmãos, Paulo fala assim: nem ainda se nomeie entre vós como convém a... Ele está falando para a gente nem ficar conversando sobre essas coisas. Tanta piadinha suja, meme sujo. Somos santos. Afasta essas coisas, porque isso entristece o Espírito Santo. Nem torpeza, nem tolice, nem zombaria, que não convém, mas antes ações de graça. Porque bem sabeis isso, que nenhum fornicador... Tem uma versão mais moderna, que está uma linguagem assim, de hoje, para entender o que é fornicador? Alguém tem? O que é um fornicador? O que seria um fornicador? Quem pode falar para a gente, nos ajudar? Alguém tem uma Bíblia, NVI, linguagem de hoje, alguma coisa assim? O que é um fornicador? Alguém conhece o português? A gente precisa descer, né, um pouco assim, o conhecimento, tem que entender o que o Paulo está dizendo. O que é um fornicador? Aquele que namora, aqui tem moralidade sexual, né? Aquele que namora o quê? Que tem vários parceiros. Vocês estão vendo? Esse negócio de ficar. Às vezes os pais são o último a saber que a menina arrumou um namoradinho, um rapaz. Isso é fornicação. Esse namoro acalorado. Irmãos, sexo fora do casamento, ou abrasamento fora do casamento, é fornicação, é prostituição
Ou se você é casado, é adultério. Não tem outro nome não, tá? Não existe isso. Nem fornicador, ou um sem vergonha, seria isso, um safado, ou impuro, ou avarento. O avarento aqui também, viu, irmãos? O avarento. O que é um avarento? Alguém que é preso com dinheiro. O qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. O seu corpo é templo de quem? Então você não pode emprestar o seu templo, o templo que é de Deus, para gerar satisfação para um sem vergonha. E vice-versa. O sexo é uma bênção de Deus no casamento. Está claro isso aqui, irmãos? Que na igreja não tem namoro. Me desculpe se os irmãos ensinaram diferente, depois a gente se pega lá fora. Mas eu acho que nós pensamos iguais, que isso está uma vergonha hoje no meio da cristandade. Que Deus nos guarde. Não tem herança no reino. Ninguém vos engane com palavras vãs. Não tem nada a ver. Os irmãos estão meio legalistas. Os árbitros estão ficando meio velhos. Já também, coitado, tá? Não está falando coisa com coisa. Porque por estas coisas, o que vem por estas coisas? O que vem? A ira de Deus. A ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A ira de Deus. Portanto, o que diz o verso 7? Não sejais seus companheiros. Não é para você ser mal educado com as pessoas que são gays, lésbicas, homossexuais, fornicários, adúlteros, não é isso. Mas você não pode ser conivente. Como é que você vai ter prazer em amizade que você gasta tempo comendo coisa imunda? É isso que Paulo está dizendo. Porque no outro tempo, vocês eram, verso 8, o que vocês eram? Trevas, mas agora sois luz do Senhor. Olha a segunda palavra, andai. Está vendo? Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade. Agora você tem o fruto do Espírito: bondade, justiça e verdade. Aprovando, o que o fruto do Espírito aprova? O que é agradável ao Senhor. Agora, o que não é agradável ao Senhor, irmãos, nós não podemos aprovar. Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo é torpe. Olha o rigor. Paulo está falando para santos. Mas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como, olha a palavrinha, andais. Como é que você está andando? Não como bêbados, nécios, loucos, mas como sábios. Remindo o tempo, não percam tempo, porquanto os dias são maus. Como disse Toze, esse mundo não é lugar de lazer, mas é um campo de batalha. Não baixe a guarda. Eu estava revisando um livro há muitos anos atrás, chegou na hora que eu não consegui adiantar, não consegui trabalhar. Duas coisas o autor, falando sobre família e filhos, contou. Primeiro, um jovem fazia faculdade de medicina, no último ano, terminando, o pai virou os olhos para pagar a faculdade dele. Um filho excelente. Um dia deu vontade de tomar uma cerveja e pegar o carro do pai, dar uns rolês, dar umas voltas, e ele nunca fez isso. Ele sempre pediu o carro, sempre andou na luz, era um cristão. Ele, estou terminando a faculdade mesmo, né? Pegou o carro do pai escondido e saiu. Entrou num barzinho de uma choperia, estacionou, botou o carro lá, sentou numa mesa sozinho. Estava tomando o chopezinho dele. Daqui a pouco entrou uns 3 caras meio apavorados. Posso sentar aqui? Ele está sozinho, né? Sentou, a polícia entrou. A polícia estava atrás desses caras, eram bandidos. Moral da história, ele foi preso.
Confundiram ele junto com os bandidos. Tinha tido não sei se um assalto, eu não lembro. Deu 10 horas, 11 horas, meia-noite, o pai ficou desesperado. Procurou, levou para o hospital, bombeiro, polícia. Aí descobriram que o menino estava preso. Ele achou o rapaz amanhecendo o dia. Nesse período, vamos dizer, de 11 horas da noite até 6 horas da manhã, ele foi violentado sexualmente dentro da cadeia. Entendeu, irmãos? E foi infectado com AIDS. Acabou a vida do rapaz. A outra começou um namorinho escondido dos pais, com um crente. Um dia o menino foi viajar, deu uma caixinha com presente para ela. Só abre depois que o ônibus sair. E ela toda alegrinha, achando que era um bom presente. Quando abriu, o ônibus saindo, bem-vindo, era um caixãozinho pequenininho, com um recado de bem-vindo ao clube dos HIVs. O cara estava infectado, revoltado com Deus, e ele estava transmitindo o vírus para outras pessoas. Lindo rapaz. Provavelmente olhos verdes, olhos claros, moreno, alto, pinta de gente boa. Eu não consegui avançar a revisão do livro, porque são duas famílias dilaceradas, arrasadas, pela ingenuidade de dois filhos inconsequentes. Filhos maravilhosos, mas que infelizmente, como Paulo está dizendo, na hora que você não deslugar a hora que você pensa que menos não vai dar nada, você tem uma armadilha ali. E se nós estamos em desobediência, desprotegidos, essas coisas vão acontecer. Nós não sabemos. Remir o tempo, porque os dias são maus, são malignos, são terríveis. Ande no conselho. Maridos também, mulheres também, ande no conselho. Ande em fidelidade, ande em santidade. Não se venda, não tem dinheiro que cubra, que vale a pena vender a sua integridade, o seu temor a Deus, a fidelidade conjugal. Não existe. Temos que vigiar. Por isso, não sejais insensatos. Eu estou indo para o fim, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho, que é a dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Vinho aqui é vinho. Mas o vinho pode ser aplicado como felicidade, alegria, prazer, satisfação. As pessoas estão atrás de contentamento. Estão vazios do Espírito Santo e cheios de aparente contentamento. Paulo está dizendo para a gente ser cheio, transbordante do Espírito Santo, porque é cheio do Espírito Santo que vamos conseguir viver uma vida assentados em Cristo, andando segundo a vontade de Deus e permanecer firmes. É cheio do Espírito Santo que vamos ser cristãos adequados, famílias adequadas, relacionamentos santos, uma assembleia madura, cheia do Espírito Santo, profissionais cristãos que representam o reino de Deus. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. E aí vem sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. É fruto de sermos cheios do Espírito Santo. Agora que ele vai falar, vós mulheres, sujeitai-vos aos maridos como ao Senhor. Mas isso aqui é fruto de estarmos cheios do Espírito Santo. Amém. Muita crise individual, na família, na igreja, porque, irmãos, não estamos cheios do Espírito Santo. Talvez estamos cheios de carne, cheios de doutrina, cheios de conhecimento, mas cheios de Adão. A expressão do enchimento do Espírito Santo se dá pela submissão. E temos que reconhecer que submissão não é maldição. Submissão é cuidado, é proteção, é cuidado de Deus por nós, usando o marido, usando os pais, usando as mães aos filhos. Devemos ver que isso é uma bênção, o contrário disso é rebelião. Sede submissa aos seus maridos, não porque seus maridos são bons, mas porque essa é a vontade de Deus. Tempo desse eu falei para uma irmã, falei, mas já se meu marido for um cavalo lá, um jeito bruto, tá? Eu falei, irmã, normalmente um homem só ouve o outro homem mais forte que ele. Não adianta você discutir. Você tem um homem mais forte que ele, que mora dentro de você.
né? E Pedro falou assim: vós mulheres, se você tem marido que não é cristão, ele fala que é para você ganhar o seu marido sem discutir, sem ser como aquela pingueira que o livro de Provérbios fala, né? Que é melhor morar no deserto do que com uma mulher faladora, né? Que ninguém aguenta a mulher na cabeça do marido ali o tempo inteiro, rixosa, contenciosa. Mas que o seu adorno seja a compostura de um espírito moderado e a revelação do homem interior. Esse homem interior é Cristo no espírito da mulher. Deixa esse homem mais forte que o seu marido aparecer através de você. Aí você vai ver como é que vai ser o assunto. Ele quebra o seu marido. Mas antes de quebrar o seu marido, ele quer quebrar você. Estou entendendo, irmãos? O casamento é um meio de Deus nos transformar. Mas a dificuldade do homem é amar a esposa. E a dificuldade, às vezes, da mulher é se sujeitar ao marido. Mas nós não fazemos isso porque somos bons, não é? Porque essa é a vontade de Deus e precisamos estar cheios do Espírito Santo. Por isso que no casamento tem que haver fidelidade por causa do pacto, né? Tem que haver espírito de serviço, de compaixão, de longanimidade, de compreensão, de sensibilidade. Eu me lembro que uma vez eu estava discutindo com a Miriam, isso eu conto de vez em quando, para minha vergonha. Aí ela parou de falar e eu não tinha acabado de falar ainda, né? O homem não é muito de falar não, mas quando fala também começa, né? E aí eu olhei, ela estava na beira da cama com um véu na cabeça e se separou para o Senhor. Aí eu fiquei mais bravo ainda, eu não acabei de falar, o marido dela sou eu. Aí quando eu fui falar, o Espírito Santo falou para mim, mas falou mesmo, que antes de ser minha esposa, ela era filha e ovelha dele. E não usou esse termo assim, e aí, vai encarar? Mas foi quase isso aí. Não tinha o UFC na época, né? Mas eu entendi que era isso. Antes de ser sua esposa, é minha filha e ovelha. E aí? E aí que acabou o assunto, está tudo bem. E nesse dia, eu chamei ela e falei assim: fala tudo que eu te entristeço, que te machuca. Ela olhou assim e falou: mas o que está acontecendo com esse homem? Né? Sem retaliação? Não tem retaliação. E ela falou muitas coisas, irmãos. E as coisas que ela falou que entristeceram eram coisas que eu achava que estava fazendo para o bem dela, para o bem do casamento. Mas eu era um chato, machista, um autoritário. Falaram para ela que era um irmão amado, que ela podia casar. A boa acreditou. Ninguém tinha casado comigo. Eu poderia ser um irmão amado, mas o marido amado, até eu acreditei, né? Tinha um dinossauro aqui dentro. Então, e depois ela também pediu para eu falar. E a gente descobriu que tinha coisas que eu queria mudar nela, que são virtudes da personalidade dela. Entendeu? Ela é mais extravagante, parece uma maritaca às vezes, sabe? Lá em casa quando está as quatro rindo, e eu gosto de uma vida um pouco mais... Mas tem coisas que é da personalidade, são virtudes. Ela é muito hospitaleira, graças a Deus. E na época eu era aquele cristão, já ministrava a palavra, queria ser assim meio robozão, né? E o Senhor foi quebrando. Mas o relacionamento só é possível com uma vida cheia do Espírito Santo. Amém. Tem coisa que achamos que o outro tem que mudar, que aquilo são virtudes, não são fraquezas. Por isso que aqui fala dessa relação de Cristo e a igreja, e agora está sendo revelado pelo casamento, e nós só vamos entender essa relação se vermos que Ele é o nosso modelo e a igreja é o modelo dela. Aí nós vamos entender, puxa, eu tenho uma missão no casamento, revelar Cristo. Eu preciso me ver com Cristo. E a vida que a igreja precisava, porque antes, irmão, de sermos igreja, nós éramos como uma meretriz. Depois passamos a ser igreja comprada pelo sangue. O que saiu da costela de Cristo para nos comprar e nos lavar? Sangue e água. O homem é assim também. Nós passamos por situações que só quando o homem aceitar o quebrantamento, sai dele virtude para a mulher ser transformada. Às vezes o problema da esposa é a falta de quebrantamento do marido. E por isso o Espírito Santo não está trabalhando na família. Se o homem representa Cristo, o homem vai ter que aprender a morrer.
Não só para o pecado, mas para muitas coisas que você está certo. Mas sem o Espírito Santo vira um problema na sua casa. Para os filhos e para a esposa. Não sabendo isso, irmãos. Isso só se aprende com o tempo pela lavagem de água na palavra. Amados, vamos ficar por aqui. Capítulo 6 fala do estáis firme. Você vai ver a fúria de Satanás e seus exércitos para destruir tudo que é de Deus na família, no relacionamento, no jovem. Por isso precisamos estar firmes. Que Deus nos guarde, nos ajude, mas tenhamos fé que essa vida gloriosa celestial, ela chegou até nós e ela nos enche de graça e do Espírito para a gente poder viver tudo isso na vida humana, na sociedade, na santidade, nas tentações, no casamento, nas crises sociais, em tudo a graça de Deus chegou até nós. Sejamos cheios do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe.